Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedir que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus, Pai, desejosos de ouvir a sua palavra, Senhor. Perdoe qualquer pecado que houver na nossa alma nesse momento, por Cristo Jesus, o seu Filho. E nos dê, Senhor, a bênção, a graça de conhecermos mais do Senhor, de ouvirmos a sua voz, Senhor, pela exposição das Sagradas Escrituras. Que o Espírito Santo abra esse texto para nós, Senhor. Pedimos, em nome de Jesus, e que ao mesmo tempo abra também o nosso coração para receber, Senhor, a sua palavra. Sermos edificados, Senhor, em nome de Jesus, para a sua glória, para o nosso bem no Senhor Jesus. Oramos assim e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Meus irmãos, esse versículo, percebemos claramente, né, a mensagem dele é sobre alegria, sobre o gozo. O Senhor Jesus Cristo diz assim: Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Quando ele fala isso, ele diz isso logo no contexto da parábola que ele tinha acabado de contar, que é a parábola da videira. Ele diz: Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, e todo ramo, como ele diz aqui, que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto, mas tira aquele que não dá fruto. E dentro dessa parábola, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo contou aqui, nós temos já explicado para os irmãos, está a primeira exortação desse capítulo, que está aqui no versículo 4, estai em mim. A exortação de nosso Senhor Jesus Cristo é: estejam em mim, permaneçam na minha palavra. Eu tenho dito para os irmãos que este discurso é o último discurso de nosso Senhor, e ele está aqui preparando os discípulos para o que virá. Ele está para morrer, ele vai sofrer na cruz do Calvário, e ele não vai estar mais presente com os discípulos. A missão que eles têm é uma missão muito penosa, uma missão muito difícil. Eles terão que pregar o Evangelho a um mundo hostil que odeia a Deus e odeia a Cristo, e portanto odeia também a eles. A situação deles é de grande perplexidade, dificuldade, não é fácil o que eles têm que fazer. Então o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, está aqui nesse último discurso, capítulo 14, 15 e 16, ele está preparando os discípulos para o que virá. E eu tenho dito para os irmãos, nesse discurso, a ênfase de cada capítulo é diferente, né? A primeira, no capítulo 14, a ênfase dele é a consolação. Ele fala que várias verdades querem trazer a consolação dos discípulos. No capítulo 15, a ênfase é a exortação, baseando exatamente nessa consolação que ele traz no capítulo 15. Ele traz, agora, no capítulo 14, perdão, no capítulo 15 ele traz exortações, e no capítulo 16 ele traz profecias. Então, consolo, exortação, profecia. Com essas três ênfases, em cada capítulo ele está preparando os discípulos para o que virá, para as dificuldades, para o fato de agora eles não terem a presença física de Jesus com eles. E nós vemos no capítulo 14 que Jesus eleva a questão. A grande questão aqui, o grande ponto dos discípulos, e que eles se sentiam angustiados, é porque eles estavam pensando naquele momento, isto é, no fato de que o Senhor Jesus Cristo estaria para partir, para não estar mais presente com eles ali. Também pelo fato de que as dificuldades seriam grandes sem a presença de Jesus. Então, a tristeza, a angústia, a turbulência do coração deles estava exatamente nisso, em que eles estavam focados nessas circunstâncias terrestres, temporais, aqui deste mundo.
E no capítulo 14, meus irmãos, nós vimos que o tempo todo o Senhor Jesus Cristo procura levar a mente dos discípulos, procura fazer com que eles pensem no que ele vai fazer na cruz do Calvário, que na verdade quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, a partida dele, o sofrimento dele, e depois a partida dele, que ele vai ressuscitar, ele vai subir ao Pai, tudo isso é para o bem deles, é para a salvação deles, para que eles tenham acesso direto, um caminho para o Pai Celestial, e para que muito em breve eles venham morar com ele, para sempre, no reino eterno. No capítulo 17, Jesus vai dizer, o meu desejo é para que aqueles que me deste estejam comigo, que vejam a minha glória. Então, todo o tempo o Senhor Jesus está querendo tirar, meus irmãos. Eu queria enfatizar muito isso, tirar essa visão aqui de baixo, né? Essa visão do sofrimento, da dor, da perseguição, de que Jesus Cristo não estaria mais com eles, que eles seriam perseguidos, e fazer eles pensarem aqui em cima, olha, no céu, na glória, que Jesus quando morre, Jesus está preparando a morada eterna deles no céu. E esse é o consolo, meus irmãos, esse é o consolo. E além disso, Jesus diz assim, vocês não vão ficar sozinhos. Por quê? Porque eu vou estar com vocês pelo meu Espírito. Várias vezes aqui nesse discurso, é um discurso maravilhoso a respeito da doutrina do Espírito Santo. Jesus vai falar do seu Espírito, do Espírito que vem do Pai, que vem do Filho, e que ele chama de outro Consolador, Auxiliador, aquele que vai estar sempre com eles ali, auxiliando-os em todas as coisas. Nessa caminhada difícil, complicada, de perseguição, eles não estariam sozinhos, mas o Espírito Santo estaria com eles o tempo todo, conduzindo, fortalecendo, orientando, abençoando. Então, Jesus dá esse consolo. Veja, vocês vão para a glória, vocês vão para o céu. Aqui é difícil, mas se consolem com esse fato de que vocês vão para a glória. E nesse momento aqui difícil, vocês não estão sozinhos, vocês têm o Espírito Santo. Aí, ele então entra no capítulo 15, e antes disso, né, no capítulo 14 ainda, ele diz exatamente, deixe-vos a paz, no versículo 17, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí no capítulo 17 ele começa o capítulo das exortações. Aí ele conta a parábola. Ele diz assim, olha, existe a videira, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, existem os galhos, como eu já fiz aqui a exposição para os irmãos, existem os galhos verdadeiros e os galhos falsos. Os galhos falsos não dão fruto, são como Judas, que parecia estar em Cristo, mas não estava em Cristo, amava a avareza e não a Cristo, mas existem os galhos verdadeiros, os galhos que realmente estão ligados à videira, e esses dão fruto, e o Pai limpa esses galhos para que eles produzam ainda mais e mais frutos. Essa videira ela está se tornando cada vez mais bonita, cada vez mais bela, e ela é cheia de frutos, porque o Pai Celestial está cuidando dela. Então a exortação de Cristo ali na parábola da videira é, permaneçam em mim, fiquem em mim, está em mim. Jesus está dizendo, olha, vocês não devem me ver como um Messias político, que esse também era o problema deles naquela época. A mente deles estava muito nesse mundo, a questão do Império Romano, da libertação do Império. Vocês devem me ver como o Messias espiritual, de um reino eterno. Então, fiquem firmes em mim, creiam em mim. E aí ele particulariza a questão. Ele diz assim, então, sobre aqueles que estão nele, são aqueles que realmente o amam. Aí nós estudamos aqui, meus irmãos, o versículo 9 e 10, que eu convido os irmãos para lerem comigo agora. Capítulo 15, versículo 9 e 10, que diz assim, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então Jesus particulariza aqui a questão de permanecer nele, significa permanecer no seu amor, significa receber este amor de Jesus que veio morrer na cruz por nós pecadores. Permanecer nele significa ser gratos a esse amor, devolver este amor com amor e gratidão,
E aí nós estudamos semana passada que o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que o ama, ele vai se manifestar essa pessoa, ele vai mostrar mais ainda do seu amor, e é um crescente, é um desenvolvimento. Eu recebo o amor de Jesus, eu passo a amar a Jesus, eu devolvo este amor, com gratidão, e ele me mostra mais desse amor, e aí entra nesse processo de revelar, Jesus revelar o seu amor, de eu ser fortalecido nesse amor, e de eu então ser grato, e ele me revelar mais. Isso é para a vida toda. Então, meus irmãos, vamos guardar aqui estas informações. Observem, Jesus Cristo já tem nos falado do amor, já tem nos falado da paz, e agora ele vai falar nesse versículo aqui, versículo 11, da alegria, do gozo. Então, amor, paz e alegria. E aqui então ele vai estender o assunto, ele vai prosseguir todo este assunto que ele tem falado aqui, tocando agora na questão da alegria. Esta alegria que ele fala aqui no versículo 11, então, está em todo o contexto que ele já tem falado. A ênfase do capítulo 14 é a paz, é o consolo, mas já tinha falado lá do amor no capítulo 14, mas aqui, meus irmãos, ele fala da videira, e ele então trata do amor, e ele vai falar mais do amor. Se os irmãos perceberem, vamos olhar aqui o versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Aí o versículo 11 ele fala do gozo, da alegria, mas no 12 ele volta a falar do amor, porque ele diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Então quero chamar a atenção muito dos meus irmãos, que quando ele fala da alegria aqui, quando ele fala do gozo, ele está colocando dentro desse contexto de amor, e o contexto também da paz. Amor, paz e alegria. E é muito interessante que ele vai dizer logo em seguida que isso não está no outro lado. Porque, meus irmãos, por todo o Evangelho de João, nós estamos estudando esse Evangelho já há alguns anos, e nós temos observado que o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar também do mundo. O Evangelho de João vai falar do mundo. E o que é o mundo no Evangelho de João? O mundo é a sociedade humana afastada de Deus, alienada de Deus, rebelde, que está contra Deus. E é muito interessante que o Senhor Jesus Cristo o tempo todo vai falar do amor aqui, mas no versículo 17 e 18 vai aparecer o contraste entre Cristo, entre a obra de Cristo e o mundo. Observe aí comigo, por favor. Versículo 17 diz assim: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aí ele fala do mundo, ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. E aí no versículo 19 ele diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Veja a ênfase aqui. A ênfase é que no mundo existe ódio. É bem interessante que ele está falando o tempo todo do seu amor. Ele está manifestando esse amor, falando dele, enfatizando esse amor, está dizendo para os discípulos se amarem, mas quando ele fala do mundo, ele fala de ódio. E ele fala também que o mundo ama o que é seu, ou seja, existe um certo amor do mundo, mas este amor, na verdade, não é amor verdadeiro, mas é o princípio do ódio. Quando chegar lá, eu vou poder falar isso aqui mais aos irmãos, mas eu quero mostrar para vocês, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo está o tempo todo levando os discípulos a entenderem, a pensarem, a meditarem no que ele veio fazer, em contraste com o que existe no mundo, em contraste com o que existe nessa vida, em contraste com o que existe agora, no mundo de pecado. Tudo isso eu estou lhes falando para que nós possamos entender o versículo 11. O versículo 11 ele é muito pequenininho, né? Mas ele é uma pérola, uma pequena pérola de grande valor. Porque ele estabelece
a alegria cristã, aquilo que nós podemos chamar realmente de gozo cristão, gozo em Cristo. Eu até coloquei no nosso programa, né? Alegria de Cristo, ou o gozo de Cristo. Aquilo que só os verdadeiros discípulos podem experimentar. Aquilo que não existe nesse mundo. E eu gostaria de chamar a atenção de meus irmãos para esse fato, que toda obra de Cristo é para que nós experimentemos isso. Experimentemos a paz e experimentemos a alegria. E eu gostaria que você pensasse na sua vida nesta noite. O que está acontecendo com você? O que você tem experimentado? Qual tem sido a sua experiência? Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa que tem paz? Diria mais, você é uma pessoa que tem a alegria de Cristo? Você é uma pessoa que tem a paz de Cristo? Para nós entendermos isso, irmão, vamos estudar esse texto hoje à noite. E vamos pedir, vamos fazer isso com oração, pedir que Deus, Ele aplique na nossa vida essas verdades, Ele mostre a nossa situação. Mostre como nós estamos diante dessa verdade do Evangelho de Cristo, essa verdade desse texto aqui, desse versículo. Eu queria, irmãos, conversar com vocês hoje então sobre a alegria de Cristo. E eu queria dividir o nosso texto em 3 partes aqui que estão bem claras nesse pequeno versículo. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo fala da alegria conforme o que Ele diz. Quando Ele diz assim, tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós. Ou seja, essa alegria depende do que Ele diz. Depende da sua palavra. Esse é o meu primeiro ponto hoje à noite. Segundo ponto aqui é que o Senhor Jesus Cristo fala que essa alegria é dele. Observe que Ele diz, tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós. Então é uma alegria de Cristo. É o gozo de Cristo, é o meu gozo. E o terceiro ponto aqui, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo fala que Ele faz tudo isso para que o gozo seja completo, ou seja, é uma alegria plena. Então nós temos aqui que a alegria de Cristo é uma alegria, primeiro, que depende da sua palavra. Segundo, é uma alegria que existe nele. E terceiro, é uma alegria plena. Então guarde isso aqui, tá bom? Alegria da palavra, na palavra, é a alegria que pertence a Cristo e que vem em Cristo Jesus, e é uma alegria plena. Então vamos aqui olhar, meus irmãos, para esse versículo. Acompanhe comigo, por favor. Jesus primeiro diz assim, tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. A primeira parte é, tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça. Para que vocês tenham gozo. Eu tenho dito essas coisas para vocês, para que vocês experimentem da minha alegria, experimentem do meu gozo. O que Jesus tem dito, meus irmãos? Há aqui, então, a grande primeira verdade da palavra de Deus. O que Jesus diz deve ser o que os discípulos focam, ou devem focar, para que eles experimentem esta alegria do Senhor Jesus Cristo na vida deles. Sem a palavra de Jesus, sem o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, eles não poderão experimentar esta alegria. Muito ao contrário, se eles não prestarem atenção no que Jesus diz, o que eles vão ter é tristeza, o que eles vão ter é profunda angústia. Eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui para algumas palavras aqui nesse texto, nesse discurso, que mostram o oposto da alegria. Vamos olhar aqui, já estudamos alguns textos desses aqui no capítulo 14, mas vamos observar. No primeiro versículo do capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, observe comigo, por favor. Não se turbe o vosso coração. Turbulência de coração, um mar revolto, angustiado, perplexo, preocupado. É claro que no coração assim não pode ter alegria, né? Observe, meus irmãos, o que ele diz no versículo 27.
ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Aí em seguida ele fala: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Volta a falar de turbulência, volta a falar do coração turbulento, angustiado, mas acrescenta o medo, o temor, o pavor. Não se atemorize. Então nós temos aqui um coração cheio de angústia e um coração cheio de medo. Um coração cheio de angústia, cheio de medo, é um coração onde não pode habitar alegria, onde não pode estar alegria. Mas qual o motivo dos discípulos? Veja que Jesus Cristo ele está falando aqui, irmãos, ele está olhando na face deles, ele está olhando para eles, ele está percebendo isso neles, ele está percebendo turbulência, ele está percebendo o medo deles, está na face deles. Então, além disso, Jesus é Deus, né? Ele conhece o coração deles. Observe que o próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 16, ele fala no versículo 5, ele mostra claramente qual é o motivo de tudo isso, o principal motivo dos discípulos estarem assim, tristes, turbulentos e atemorizados. Capítulo 16, versículo 5. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Por que o coração deles se encheu de tristeza? Porque Jesus Cristo disse assim: eu vou para aquele que me enviou, eu vou partir, eu não vou estar presente com vocês. Por causa disso, meus irmãos, eles estão tristes. Esse coração triste é o mesmo coração onde habita o quê? A turbulência, onde habita o medo. É o mesmo coração. E o motivo primordial que o Senhor Jesus Cristo está apontando aqui é que eles estão olhando para aquela circunstância em que o Senhor Jesus Cristo vai partir, que o Senhor Jesus Cristo não vai estar mais presente com eles. Aqui está, meus irmãos, a fonte da tristeza, a fonte do medo, a fonte da turbulência no coração, profundo, está lá no coração. É porque os discípulos estão olhando para o que está acontecendo. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo já tinha dito lá no capítulo 13, eu tenho que falar de vez em quando isso aqui, porque está tudo relacionado. Jesus já tinha dito que haveria um traidor entre eles, Jesus já tinha tirado o traidor, que era Judas, e Jesus disse que Pedro iria negá-lo. Aí o Senhor Jesus Cristo deixou claro para eles que ele vai partir. Então todas essas coisas juntas, todas essas ocorrências, a traição de Judas, a negação de Pedro e a partida do Senhor Jesus Cristo, eles estão meditando nisso, eles estão pensando nisso, eles estão olhando e refletindo nisso. E aí, então eles estão ficando tristes. Observe que aqui nesse versículo, ainda que eu estou lendo com vocês agora, o Senhor Jesus Cristo, ele vai mostrar o que eles deveriam fazer e que eles não estão fazendo. Olha aqui, ele diz assim no versículo 16. Vou ler de novo o 5 e o 6. E agora vou para aquele que me enviou. Aí olha que Jesus diz logo em seguida: e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, vosso coração se encheu de tristeza. Qual era a situação dos discípulos naquele momento? Jesus está dizendo para eles que ele vai partir, e eles ficam muito tristes com isso. E tão tristes, que eles nem querem entender por que Jesus vai partir. Qual o propósito final daquilo? Jesus diz assim: vocês deveriam perguntar para onde eu vou. Para onde eu vou? Ora, para onde Jesus está indo? Jesus está indo para o Pai. Quando Jesus Cristo volta para o Pai, significa uma coisa bem específica, meus irmãos, que ele cumpriu a sua missão. Ele não veio aqui para ficar andando indefinidamente nesse mundo como um ser humano, como ele fez naquele período ali, 33 anos, em que ele andou naquela região, especialmente nos 3 anos do seu ministério,
ele caminhou, pregou, falou, curou. Ele não veio para ficar naquela situação indefinidamente, mas ele veio para cumprir uma missão. Ele veio para nos salvar. E para que ele pudesse nos salvar, ele tinha que morrer na cruz. Ele começa o discurso dele, no capítulo 14, dizendo assim: eu vou preparar lugar. E ele está falando da cruz, e ele está falando de toda a consequência da cruz, que envolve a vinda do Espírito Santo e o retorno dele depois. Ele está preparando o lugar, ele está operando para que no final das contas, no final de todo aquele processo, cada um daqueles 11 discípulos que ele está olhando para eles ali, e que representam todos os eleitos, porque ele vai orar por eles, por todos os eleitos no final, no capítulo 17, para que todos os eleitos, que ele diz no capítulo 17, que são aqueles que o Pai deu para ele, estejam com ele na glória. Então ele veio com uma missão da parte do Pai, e ele no capítulo 17, ele ora por essa missão e diz: agora glorifica a mim, porque ele já está para morrer. E ele ora para que o Pai glorifique a ele, e glorificando a ele, glorifique a si mesmo, glorifique o próprio Pai, para que realmente ali agora a missão seja completada, seja encerrada. E Jesus morreu na cruz do Calvário. E uma das palavras de Cristo na cruz, que todo mundo aqui conhece muito bem, foi o que? Está consumado. Então Jesus morre na cruz, Jesus é sepultado, passa 3 dias sepultado, ressuscita ao 3º dia, fica 40 dias com os discípulos, segundo o livro de Atos, e volta para o Pai. E Jesus está olhando tudo isso. Quando ele volta, significa o seguinte: quando Jesus está voltando para o Pai, que é a exaltação de Cristo, ele está, na verdade, completando a sua obra. Completou a obra. Ele diz: eu vim do Pai e eu volto para o Pai. Quer dizer, eu vim do Pai para cumprir uma missão, não para ficar aqui o tempo todo. E agora eu volto para o Pai, significando que eu cumpri a minha missão neste mundo e agora eu vou voltar para o Pai. Mas Jesus diz assim: nenhum de vós me pergunta para onde vais. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os discípulos só estavam pensando na partida de Cristo, na morte de Cristo, na coisa mais imediata, naquilo que estava ali presente, em todos os acontecimentos que tinham ocorrido ali mais imediatamente. A negação, o alerta dele sobre a traição de Judas e a negação de Pedro. E eles vão ainda ficar muito entristecidos. Mesmo depois, eles não vão compreender plenamente tudo que o Senhor Jesus Cristo diz aqui, e a tristeza vai invadir o coração deles, porque o foco deles está nesta vida e neste mundo. Vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. O nosso coração tende a pensar somente nas coisas desta vida, somente nas circunstâncias daqui, porque o nosso coração é naturalmente incrédulo. O pecado é incredulidade. O pecado, ele é alguma coisa que não faz nós pensarmos e nós vemos as coisas como Deus vê e como Deus diz. Você lembra lá no Jardim do Éden? Qual foi a tentação do Satanás para Eva? Sereis como Deus. Em outras palavras, substituam Deus por vocês. Não ouçam a palavra de Deus, mas pensem em rebelião a Deus. Qual foi a grande obra de Caim? Caim matou seu irmão e depois fez uma cidade, onde ali não havia Deus, onde não se mencionava Deus, nem a sua palavra. Coração humano é um coração que não quer saber de Deus, não quer saber da palavra de Deus, e que foca a sua vida aqui nas coisas deste mundo, nas coisas desta terra, e não pensa, e não medita, e não quer ouvir a palavra de Deus. É esse coração, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo denuncia aqui,
No versículo 5 do capítulo 16, quando ele diz: e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. E esse versículo ele vem com uma espada que deve ferir o nosso coração nessa noite. Eu gostaria de lhe perguntar, meu querido irmão, você tem perguntado para Deus sobre o significado da volta de Jesus? Você tem orado sobre isso, pedindo: Senhor Deus, me revela o significado da cruz, me revela o significado de tudo que o Senhor veio fazer aqui nesse mundo. Você tem clamado por maior entendimento dessa obra de Cristo, do Cristo que veio, do Cristo que voltou, do que significa isso? Ou você tem, como os discípulos estavam fazendo aqui nesta ocasião e nesse momento, pensado apenas nas coisas desta vida e nas coisas deste mundo e nas aflições daqui, ou nas aflições, ou nos seus negócios, ou na sua vida, mas pouco pensa em Deus, e pouco pensa na sua palavra, e pouco pensa nos seus ensinos, e pouco pensa nas suas promessas? Vamos voltar, meus irmãos, para o versículo 11 do capítulo 15. Quero lhes dizer, meus irmãos, que a fonte de nossa constante tristeza e angústia, turbulência, preocupação, é porque, a exemplo dos discípulos, nós não temos perguntado muito sobre as coisas espirituais a Deus, e não temos ido na fonte. Que duas coisas nós temos que fazer aqui, eu queria juntar aqui: nós temos que perguntar para Deus sobre essas coisas, nós temos que orar, nós temos que clamar a Ele que nos revele, e nós temos que ir à fonte. Você vai dizer: pastor, qual é a fonte? Jesus diz no primeiro versículo, no versículo 11 do capítulo 15, ele diz assim: tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós. Aqui está a fonte, é o que o Senhor Jesus Cristo diz. A primeira ênfase do texto é exatamente essa. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui: vocês têm que observar isso, que as minhas palavras, tudo que eu tenho dito, é para que vocês sejam alegres, é para que vocês experimentem essa alegria plena. Então, ele diz lá no capítulo 15, perguntem, tem uma curiosidade santa, procurem saber, procurem conhecer o que significa a minha vinda aqui, procurem entender melhor, e vão às Escrituras, e vão à palavra de Deus com essa oração, com esse desejo, com essa curiosidade santa. Vão às Escrituras, porque, meus irmãos, eu quero deixar bem claro para os irmãos que é impossível nós experimentarmos esta alegria com a preguiça espiritual, com a indolência espiritual e com aquela comodismo de olhar só as circunstâncias da vida e de começar a se angustiar e olhar e observar. O coração vai ficando turbulento, o medo vai invadindo e nós não experimentaremos aqui esta alegria. Faz parte do permanecer em Cristo que nós resolutamente perguntemos para o Senhor sobre as coisas espirituais, oremos, clamemos e busquemos na fonte que são as Escrituras, que é o que Ele tem dito exatamente essas coisas. Agora, especialmente, duas coisas o Senhor deixa claro aqui, e por isso que eu mencionei principalmente na introdução. A primeira coisa, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo tem dito, e que Ele vai ser a fonte dessa alegria aqui, é o seu amor. Observe que Ele diz no versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Aí olha o que Ele fala em seguida: permanecei no meu amor. Veja a declaração dele. Ele quer que os discípulos saibam disso. Ele quer que os discípulos pensem nisso, meditem nisso. Como o Pai me amou. Eu expus aqui a semana passada esse texto, então procurei mostrar para vocês o amor divino, que é puro, que é santo, que é verdadeiro, inabalável, que é estável. Esse amor divino é o amor de Jesus por nós. Jesus está dizendo para todos os crentes, para todos os verdadeiros e genuínos crentes: olha, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Saibam disso.
Eu amo vocês. E tudo que eu faço é para o bem espiritual de vocês. Aqui está o ponto. Olha o versículo, capítulo 13, verso 1 agora. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus já estava encerrando-se o seu ministério, estava chegando a Páscoa, ele estava para morrer. Ele amou os seus, e ele amou-os até o fim. Ele amou até o extremo. Ele amou até a cruz. Esse é o ponto, meus irmãos. A partida de Jesus, vamos juntar aqui um versículo com outro. Eu lhes convido de novo, vamos fazer assim, para a gente pegar bem aqui o que eu quero dizer. Vamos ler o primeiro versículo do capítulo 13, junto com o versículo 5 do capítulo 16. Vamos ler junto, para nós percebermos aqui o ensino da Escritura. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até a cruz, amou-os até o extremo. Ele foi até o final, ele não vacilou. No versículo 5 do capítulo 16, e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Quando Jesus volta para o Pai, significa que Jesus já amou-os até o extremo da cruz. E significa que Jesus já cumpriu a sua missão. Aquilo deveria ser a alegria deles e não a tristeza deles. Mas por que era a tristeza deles? Porque eles não estavam perguntando sobre o significado disso. Eu queria deixar bem claro isso aqui para os irmãos. Eu vou repetir isso aqui de novo. Preste bem atenção, meus irmãos. O fato de Jesus Cristo partir estava sendo a tristeza deles, mas deveria ser a alegria deles. Por quê? O fato de Jesus Cristo partir significaria que ele parte para o Pai, porque ele os amou até o fim na cruz, e ele cumpriu a sua missão, e agora ele volta para o Pai, tendo cumprido essa missão. E eles deveriam perguntar sobre isso, eles deveriam pesquisar sobre isso, eles deveriam entender sobre isso, para que eles se alegrassem, para que eles entendessem que tudo aquilo que estava acontecendo, por pior que fosse, por mais trágico, a morte de Jesus, a dor, o sofrimento, tudo aquilo, na verdade, significava, no final das contas, não uma tragédia, não algo que estava perdido para sempre, mas o amor de Jesus. E a mesma coisa pode ser aplicada a nós. Você que tem crido no Senhor Jesus, você que tem recebido o amor de Cristo, você está sendo exortado nesse texto a não duvidar do seu amor. Voltando para o capítulo 15, versículo 9, você está sendo exortado nesse texto a pensar no amor de Jesus e afirmar o seu pensamento no amor de Jesus, de maneira que, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Você está sendo convidado pela palavra de Deus nessa noite a firmar-se neste amor e a pensar neste amor. No sentido do que, meus irmãos? De que Deus já provou que te ama. Deus já mostrou que te ama. Você que é um crente em Cristo Jesus, você deve firmar-se nisso. Ele já mostrou que ama você. E ele fez isso morrendo na cruz do Calvário pelos seus pecados. E não tem mais o que ele mostrar. Ele já mostra o seu amor. A cruz, naquele momento para os discípulos era algo tão difícil, na verdade era algo que devia consolá-los. Mas eles tinham que entender o significado da cruz. Agora, não somente a cruz, mas todo o ato da providência divina em relação àqueles que são de Cristo, em relação àqueles que amam a Deus, é uma expressão do amor de Deus. Eu quero ler com vocês agora, meus irmãos, um texto que eu sei que todos vocês conhecem, mas eu quero ler agora com os irmãos à luz desse ensino do Evangelho de João. Observe o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, e
Note o que o apóstolo Paulo diz aqui e observe o ensino dele, quando ele fala assim. Capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja que não somente a cruz de Jesus, mas toda a obra da providência, toda a providência de Deus, toda a providência divina. Porque o que é a providência, irmãos? Os irmãos aqui conhecem a doutrina da providência. O que é a doutrina da providência? Significa que o Senhor Deus, que criou todas as coisas, Ele controla, Ele dirige e Ele sustenta tudo, de maneira que toda ocorrência bem ou má, toda ocorrência boa ou toda ocorrência má, no final das contas, está no controle da providência do Senhor, e tudo Ele está operando por trás de tudo, para um propósito. E qual é o propósito, irmãos? Segundo o apóstolo Paulo aqui no versículo 28, perdão. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, ou seja, toda a complexidade dos acontecimentos, tudo que tem ocorrido, por exemplo, essa pandemia e tudo que tem ocorrido, todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem? Os que amam a Deus. Agora, quem ama a Deus? Quem ama a Deus são aqueles que foram amados por Deus. São aqueles a quem o Senhor Jesus Cristo amou e morreu na cruz do Calvário por eles. Morrendo na cruz, perecendo por seus pecados. Então esses, meus irmãos, são os amados de Cristo, que amam a Deus, e que o apóstolo Paulo aqui está dizendo que tudo contribui juntamente para o bem deles, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos voltar para o capítulo 14 agora, por favor, João 14. Quando o Senhor Jesus Cristo diz assim: não se turbe o vosso coração. Primeiro versículo, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito. Aí essa palavra aqui, vou preparar-vos lugar. Essa palavra, vou preparar-vos lugar, a ênfase é a cruz, mas não somente a cruz. A ênfase é a cruz, mas é tudo o que acontece depois, incluindo a providência. Por trás, Ele é o Senhor da história. Ele está operando, irmãos, Ele operou na cruz, e Ele está operando através da providência em todas as ocorrências, para que no final, você que é de Cristo, você que creu em Jesus, e você que ama a Deus, você que foi amado por Ele, que ama Ele, você vai morar com Ele. Por que você se converteu naquele dia? Por que a palavra de Deus chegou com você naquele dia, naquela forma? Tem pessoas aqui, que eu conheço desde pequenininho, que eu sei que ouviram a palavra desde criança. Mas eu sei também que tem amigos aqui, irmãos aqui, que se converteram depois. Por que meus irmãos, naquele dia e daquela forma e daquela maneira, a palavra de Deus chegou a você? E tudo que tem ocorrido depois disso, e mesmo antes disso, na verdade, por toda a sua vida, tudo que tem ocorrido, tudo que tem acontecido, meu querido irmão, é para o seu bem. E qual é o bem? Capítulo 14, Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Este é o bem. O bem é que no futuro você vai estar com Jesus.
na morada dele, eternamente. Você que ama Jesus, lembra que o Paulo disse, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, é verdadeiro esse amor. Vamos lembrar da parábola da videira. Você dá fruto, você é um galho que dá fruto, você tem mostrado que é um galho verdadeiro que dá fruto, então isso é a mensagem para você. Jesus orou por você. Vamos olhar o capítulo 17 agora. Olha o que Jesus diz aqui, versículo 25. Capítulo 17, versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Ele orou por eles, e ele orou falando do seu amor. Mas olha o que ele diz no versículo anterior, versículo 24. Vamos ler o versículo 24 agora. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos queridos, preste bem atenção, meus queridos irmãos. Este é o bem. O bem não é uma casa linda, não é muito dinheiro no bolso. Não. O bem é que eu veja a glória de Jesus. Joe Owen escreveu um livrinho. Aliás, é um livrinho, está editado como livrinho na nossa língua, né? A Glória de Cristo, em que ele discursa sobre essa glória. Irmãos, esse é o bem. Esse é o bem. O Senhor está operando. Jesus vem morrer na cruz pelos seus pecados. E tudo o que está acontecendo na sua vida, observe bem, sem exceção, é para que você esteja na glória com Jesus. Por que você fica triste diante das lutas, das dificuldades, das aflições? Por que você fica triste? Eu lhe digo, porque você não para meditar regularmente, meu caríssimo irmão, nessa verdade aqui. Tudo o que está acontecendo é uma expressão do amor de Jesus. Irmãos, deixa a bebezinha. Não vou preocupar que ela não vai pegar o bolo não, que a Julieta não vai deixar. Tá bom? Né? Então, olhe para mim, presta atenção para mim. Então, o amor de Jesus é o que você deve se deter, é o que você deve pensar, é no que você deve meditar. E que esse amor de Jesus está por trás dessa ocorrência. Bom ou má. Lembra que Paulo diz? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, sem exceção. Conjuntamente coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo, meus irmãos, tudo. Não há uma ocorrência, nada que seja para o bem, se você ama a Deus. Desculpe, que seja para o mal, se você ama a Deus. Mas tudo coopera para o bem. Versículo 11, quando Jesus diz assim, tenho-vos dito isto, ele está falando, envolve tudo isso, irmãos. Porque ele vai dizer lá, vocês têm que perguntar sobre o céu, vocês têm que perguntar sobre esta glória. Vocês têm que perguntar sobre este bem e entender que tudo que está ocorrendo é a expressão do meu amor, até o sofrimento de vocês. Carta aos Hebreus vai dizer, ele corrige como um pai que ama os seus filhos. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós. Então, o grande segredo e a grande questão é, pergunte, ore, clame, peça mais revelação e leia mais a sua Bíblia. Você está triste? Vá orar e vá meditar. E vá para a igreja cultuar. Vá adorar o Senhor. Você está triste? Vá adorar o Senhor no dia do Senhor. Vá ouvir a pregação da palavra. Você não consegue orar, mas vá a Deus mesmo assim.
E na verdade, quando você vai a Ele, ainda que você não consiga expressar em palavras, você já está orando, porque você já está indo a Ele. E peça, Senhor, tem misericórdia de mim. Revele-se a mim, Senhor. Eu quero entender mais da Tua palavra. Irmãos, temos que ter essa fome e essa sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, envolve isso. Eles serão fartos, eles serão alegrados no Senhor, eles vão se regozijar. Tenho-vos dito isso, Jesus diz, para que o meu gozo permaneça em vós. E aí, esse é o próximo detalhe, que ele diz, o meu gozo. É interessante, meus irmãos, que tudo aqui é de Cristo. Olhem comigo o capítulo 14, versículo 27. Está bem pertinho aí onde vocês estão. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E versículo 11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós. Então nós temos aqui a minha paz, o meu amor e o meu gozo. Enquanto que no mundo, o que existe no mundo, irmãos? Versículo 18. Ódio, se o mundo vos odeia. O que existe no pecado? Não existe paz. Porque olha o que ele diz. Vamos voltar aqui para o versículo 27 do capítulo 14. Observe, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E ele acrescenta: não vos la dou como o mundo a dá. No mundo não existe paz. No mundo não existe amor. No mundo não existe gozo. E aqui está um alerta para nós, em todo esse discurso de Jesus, também um alerta: cuidado, meu irmão, minha irmã. Porque a grande artimanha do maligno é apresentar as coisas desta vida, as coisas deste mundo, como fontes da paz, como ambientes de amor, como fontes de alegria. Mas isso é mentira do maligno. No mundo não existe, fora de Cristo, fora da palavra de Deus, no pecado, na rebelião, não existe paz, não existe amor, não existe alegria. Tudo é falso. O mundo ama os que são seus. Ele diz no versículo 19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas é o amor da idolatria e do pecado. É o amor, é uma cumplicidade, não uma comunhão, e não um serviço que existe somente no cristianismo verdadeiro. E aqui eu não estou falando, meus irmãos, da falsa religião. Aqui eu não estou falando, meus irmãos, do falso cristianismo, que isso existe. Existe um falso cristianismo que na verdade é um cristianismo mundano, um cristianismo onde não existe a paz de Cristo, onde não existe o amor de Cristo, onde não existe a alegria de Cristo, mas existe a paz do mundo, o amor do mundo, a alegria do mundo. Existe uma falsa versão do cristianismo, uma versão mundanizada, uma versão que faz os homens olharem para esta vida, para os reis dessa vida, para os poderes dessa vida, para as riquezas desta vida, para os prazeres desta vida. Mas o Evangelho de Jesus, lembra que eu falei na introdução? Ele nos tira daqui de baixo para nos fazer olhar aqui em cima. O reino de Deus, o reino de Cristo, o reino espiritual. Não, muito cuidado, para que você não seja tentado a buscar esta alegria, a paz e o amor fora de Cristo. A minha paz vos dou. Permanecei no meu amor, o meu gozo, eu tenho dito para que permaneça em vós. A grande questão é que eu quero perguntar a todos os que estão aqui neste lugar, nesta noite. Você já entrou pelo caminho que é Jesus?
Você já creu em Jesus como seu Salvador e Senhor. Você já se arrependeu dos seus pecados. Você já está em Cristo. Você já creu no Evangelho da cruz. Você já entendeu que você é um grande pecador e miserável que merecia somente o inferno, mas que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que morresse por pecadores como você. E você já se arrependeu dos seus pecados e já olhou para Jesus como a sua única esperança, como a sua única salvação. Eu quero dizer que ninguém poderá experimentar a verdadeira alegria sem esta fé. E depois que creu, tem que permanecer no seu amor, ter essa curiosidade santa que eu falei, orar, meditar nas Escrituras, porque é a próxima coisa que Jesus vai falar, meus irmãos. Ele vai dizer, vou ler todo o 11 agora, e já indo para o meu último ponto hoje à noite. Tenho-vos dito isto, para que meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Não é uma alegriazinha. O que o mundo dá é uma anestesia, é um prazerzinho rápido. Mas a alegria de Cristo preenche o copo, preenche a nossa vida. A alegria de Cristo é plena. A alegria de Cristo é completa. A alegria de Cristo é real e preenche todo o nosso ser. E há também aqui um princípio, meus irmãos, daquilo que o Senhor já tem falado sobre o amor. Já tenho exposto e falado sobre o amor aqui nas mensagens passadas. E tenho explicado aos irmãos que há um processo de amor, de crescente amor. Não dele por nós. O amor dele é único, é eterno, não aumenta nem diminui. E ele sempre nos amou. Por isso que ele enviou Jesus para nos salvar. Mas o nosso amor por ele cresce. E cresce na medida que nós permanecemos no seu amor. Na medida que nós, ao conhecermos o amor dele, somos gratos e obedecemos e buscamos conhecer mais do seu amor. Então ele tem prazer de revelar mais ainda do seu amor a nós. E aí nós vamos crescer nesse amor. Ele aumenta não no amor dele, mas na revelação do seu amor. E eu vou então devolvendo com mais amor. E aí, meus irmãos, quanto mais eu conheço do amor de Jesus, mais eu amo Jesus, mais eu sou alegre em Jesus. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. A nossa alegria é o Senhor. O nosso gozo, a nossa satisfação, a nossa paz, a fonte do nosso amor, toda a nossa esperança está no Senhor Jesus. E quanto mais eu conheço do amor dele, mais eu sou alegre. Então imagine como um copo, meus irmãos. Imagine como um copo, que ele está se enchendo cada vez mais, se enchendo cada vez mais, se enchendo cada vez mais, cada vez mais. Na verdade, essa plenitude, no sentido realmente totalmente preenchido, só vai ser lá na glória, só vai ser no céu. Mas aqui nós já experimentamos algo da glória. Aqui nós já experimentamos algo do amor. Vocês acham que tem alguém triste no céu? Vocês acham que tem alguém alegre no inferno? Não há ninguém triste no céu. Não há ninguém alegre no inferno. A plena alegria no céu. A plena maldição, humilhação, tristeza e dor no inferno. Aqui, nós estamos em processo. Aqui nós estamos em crescente amor a Jesus e em crescente alegria. Então, nessa noite, eu gostaria de deixar 3 lições para os irmãos, baseado nisso que nós falamos aqui, meus irmãos. Queria deixar 3 conselhos para vocês hoje à noite. Primeiro, nós precisamos ouvir a palavra de Cristo para experimentarmos essa alegria. Nós precisamos ter uma curiosidade santa. Nós precisamos orar pedindo mais conhecimento da obra de Cristo, do amor de Cristo expresso na cruz, para que possamos então, conhecendo o seu amor, indo à fonte dessa revelação que são as Escrituras, nos alegrarmos nele. Você vai experimentar alegria na medida que você
conhecer o amor de Jesus. Isso tem a ver com uma busca sua. Jesus disse: vocês não têm me perguntado sobre para onde eu vou, mas vocês têm se entristecido. É o conselho de Cristo nessa noite a nós, dizendo para nós assim: perguntem, pesquisem, clamem, orem e vão às Escrituras. Meu irmão, quero lhes perguntar hoje à noite: como está a sua leitura e meditação nas Escrituras diárias? Como está a sua guarda do dia do Senhor? Como está o uso dos meios de graça por sua parte? Não se admire de você não estar experimentando a alegria de Cristo se você fica só pensando nas circunstâncias e nas lutas dessa vida e não procura compreender que o amor de Deus está por trás da cruz e está por trás da providência. Há de se ter um esforço, uma determinação em oração e meditação para que nós possamos experimentar essa alegria. E deixa eu lhes dizer uma coisa: isso é para nós, irmãos. Isso não é uma fábula. Isso não é uma coisa para homens super santos. Isso é para o crente comum. Isso é para todos os cristãos. Todos os cristãos, Jesus diz aqui: tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós. Então busque conhecer o amor de Jesus. Em segundo lugar, lembremos que a alegria é de Cristo. Lembremos que o amor é de Cristo, a paz é de Cristo, a alegria é de Cristo. Portanto, muito cuidado, porque alguém vai chegar para você, alguém vai mostrar para você uma coisa maravilhosa. Isso pode aparecer na academia, isso pode aparecer no seu trabalho, isso pode aparecer num relacionamento que de repente surge diante de você, isso pode aparecer numa ideologia política, isso aparece de várias formas. Chega sempre diante de você uma proposta que vai lhe afastar de Cristo, e às vezes, muitas vezes, até em nome de Cristo. Esses dias mesmo eu publiquei um pequeno textinho de R6 Pro, em que ele diz: o diabo vai nos enviar alguém, às vezes citando as Escrituras, mas nos afastando das Escrituras. Lembra que o diabo tentou Jesus citando as Escrituras. Então, muito cuidado, para que você não seja levado a se afastar da paz de Cristo, do amor de Cristo, da alegria de Cristo, de forma que você realmente se desvie, se afaste daquele que realmente é a fonte. Lembra que o Senhor tem nos ensinado: está em mim, permaneça em mim. E em último lugar, meus irmãos, busquemos a alegria plena. Deixa eu falar uma coisa para vocês: a vida cristã nunca eu posso dizer assim: olha, já alcancei, já estou na plenitude. Não, a vida cristã é um crescimento. Essa vida plena, observe que Jesus está falando aqui para os discípulos, porque eles ainda não estavam experimentando essa plenitude. Então Jesus está dizendo assim: olha, há uma plenitude para vocês. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Há uma plenitude de alegria que está lá na frente. Isso diz respeito ao meu crescimento espiritual, ao seu crescimento espiritual, ao nosso conhecimento do amor de Jesus e ao aumento de nosso amor por Jesus. E junto com isso vai aumentar a nossa paz, junto com isso vai aumentar a nossa alegria. Então busque crescer nessa alegria. Não seja um crente cabisbaixo, desanimado, desesperado, cheio de turbulência, de medo, de pavor, porque é a vontade do seu Senhor. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que não me entendam mal, por favor, que nós não passemos as circunstâncias e de que um cristão sincero não possa até passar períodos de depressão e de grande angústia. Sim, pode, com certeza. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que nós temos que buscar essa alegria. Nós temos que buscar essa alegria em sua plenitude. E isso não termina nessa vida. Isso só vamos alcançar plenamente na glória. Mas agora já é hora de buscarmos essa alegria. Meus irmãos amados, busquem alegrar-se no Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado, porque nós podemos, hoje à noite,
ouvir a sua palavra, Senhor, e rogamos por sua grande misericórdia, que o seu Espírito Santo use esta mensagem, Senhor, a exposição das suas Escrituras, para aplicar no nosso coração a alegria do Senhor, a paz e o amor do Senhor, de maneira que nós possamos crescer nesta alegria, te amando mais, servindo mais. E cada um de nós aqui seja determinado, Senhor, a buscar cada vez mais ao Senhor. Se houver alguém aqui hoje à noite que ainda não é um crente verdadeiro, que o seu Espírito Santo possa operar no coração a conversão, a mudança, e possa, Senhor, então levar, ó Deus Todo-Poderoso, a esta plena alegria, pela obra e graça do Espírito Santo. Que assim seja, Senhor, em Cristo Jesus. Nós oramos. Louvado seja o teu nome, na nosso viver em Cristo. Amém.